Novamente, boa noite, meus irmãos. Boa noite. Como nós sempre falamos, é sempre um grande prazer e uma grande alegria nós estarmos aqui reunidos. Eu não falo nem nesta palestra, mas neste encontro fraterno. Então sejam muito bem-vindos ao nosso grupo, ao nosso lar espírita, aprendizes da fraternidade. Pois aqui todos nós estamos aprendendo, individualmente e coletivamente. E como um amigo, um benfeitor espiritual na semana passada nos trouxe o esclarecimento, quando nós estamos falando sobre o Cristo, não existe a posição de palestrante, a posição de orador, pois todos nós viramos ouvintes. Todos nós aqui nos colocamos como aprendizes do Teu Evangelho. E esta é a grandeza da vida. E para a gente se preparar para esta palestra, por que não nos valermos destes pequenos minutos para fechar os nossos olhos, respirar profundamente, sentindo esta energia renovadora, esta energia salutar a infundir em nossos corações, em nosso corpo, nos enriquecendo de alegria, de bom ânimo, de disposição, de força de vontade e de devotamento, para então seguirmos adiante, construir a nossa jornada, construir o nosso destino, escrever sob o nosso livro da vida, fazendo nossas escolhas. E claro que o Mestre, nosso irmão maior, o Cristo, e Deus, o Criador, nosso Pai eterno, Criador do céu e da terra, deste universo infinito, e nosso Criador, sempre nos acompanham, sempre estão junto de nós, a direcionar, nos acompanhar, nos acolher e nos estimular dentro da nossa jornada, dentro da nossa estrada, dos nossos caminhos, por vezes caminhos difíceis, turbulentos, cheio de pedregulhos, montanhas, mas é o caminho que nos direciona a nossa elevação, a nossa condição de pureza de nossas almas. É o caminho que nos enriquece, que nos traz o amadurecimento e o crescimento espiritual. E o Senhor assim permite que todos aqui, encarnados e desencarnados, se reúnam, unidos sob um só coração, sob um só pensamento, sentimento e objetivo, que é sermos ouvintes da palavra do Senhor. Obrigada, Pai. Pai Celestial, pela oportunidade que nos concede de ouvir destas palavras, de estarmos todos aqui e a oportunidade do renascimento que nos concede para o continuar da nossa jornada imortal.
Louvado seja o Senhor. A tua presença, a tua providência, o teu amor, a tua misericórdia e as tuas mãos sobre os nossos caminhos. Permita-nos, Pai, sermos instrumentos dignos da sua vontade. Permita-nos ser mensageiros da paz, mensageiros do amor e mensageiros da boa nova. Através de nossas ações, através do exemplo, como nosso irmão maior nos ensinaste. E para assim darmos por início a mais esta palestra, a este encontro de almas amigas, almas irmãs, que possamos fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, na palestra de hoje, nós iremos falar sobre o nascimento do Consolador. Em outras palavras, o surgimento, o estabelecimento e a implantação da doutrina espírita na Terra. Quando falamos sobre a origem do espiritismo no meio espírita, é comum nós basicamente nos depararmos com duas respostas. Alguns preferem fixar como marco inicial da doutrina espírita a data de 18 de abril de 1857. Isto é, da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, considerados por nós a primeira obra básica da codificação. Já outros preferem fixar esse marco antes de mais nada no fluir do século XIX, quando uma série de fenômenos sobrenaturais e misteriosos assolaram a América e a Europa. Como uma nuvem, uma tempestade que rapidamente se espalhava por todas as localidades ao mesmo tempo. E dentre estes novos fenômenos, um deles teve um destaque peculiar na Europa, em especial na França. A novidade das mesas girantes e falantes. Nestas sessões, os assistentes se sentavam em torno de uma mesa, com as mãos ou os dedos sobre a sua borda, e o móvel começava a emitir ruídos, oscilar, rodopiar, flutuar e até dançar, sem a ajuda de qualquer pessoa ou mecanismo. E esta estranha moda se tornou tão, mas tão popular, ao ponto de virar passatempo de salão, passatempo da época, atraindo a curiosidade e o divertimento das massas, como também o interesse de filósofos, pesquisadores, cientistas e intelectuais da época. A exemplo do Sr. Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido por nós espíritas pelo codinome de Allan Kardec, futuro codificador da doutrina espírita.
Conta a história que no ano de 1854, Kardec encontrara um antigo conhecido, Sr. Fortier, que lhe contou sobre essas estranhas manifestações, dizendo que as mesas não só giravam, como também falavam. Agora imaginem a nós, se não fôssemos espíritas, estando na situação de Kardec e alguém chegasse para vocês e dissesse: olha, naquele lugar as mesas falam, as mesas se movem sem precisar de ninguém, de ajuda ou de mecanismo nenhum. Foi desta forma que Kardec reagiu, respondendo ao seu amigo: só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que a mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que o conto para nos fazer dormir. Tanto que somente depois de certo tempo deste encontro com seu amigo, que Kardec se convenceu a frequentar as chamadas reuniões das mesas que giravam, pois não era possível algo tão fútil estar atraindo tantas pessoas, homens célebres, influentes, ilustres, intelectuais e pesquisadores. Então Kardec disse: eu vou investigar o que exatamente está acontecendo nessas reuniões. E após certificar-se com os próprios olhos, apesar de ainda cético, ele constatou que, apesar da futilidade, do espetáculo e do passatempo que faziam daquelas reuniões, daquelas manifestações, havia sim algo de sério, como a revelação de uma nova lei, se propondo de tal forma a estudar a todos esses estranhos e misteriosos fenômenos a fundo. E após muitas leituras, análises, interpretações, nosso irmão concluiu que os fenômenos ali presenciados possuíam origem inteligente. E mais, que as forças ocultas que os provocavam nada mais eram do que os espíritos dos homens. Isto é, os habitantes da terra que haviam morrido e que retornavam para alertar a nós, os encarnados, da existência, da vida e do mundo espiritual. Logo então, este irmão desenvolveu um árduo trabalho de pesquisa, documentação, investigação e consulta, codificando futuramente a doutrina espírita. Claro que valendo-se do concurso dos espíritos superiores, que se autodenominavam coletivamente como espírito de verdade. Desta forma, Kardec buscou definir o espiritismo, no livro O que é o Espiritismo, como, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que resultam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: uma ciência que trata da natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal, o mundo da matéria, tendo forçosamente por bases fundamentais, por bases essenciais, Deus, a alma e a vida futura.
Pronto, poderíamos finalizar a nossa palestra em menos de 15 minutos, apenas com estes esclarecimentos sobre a origem da doutrina espírita. Mas, contudo, entretanto e todavia, nada é sempre tão simples assim. E quando Kardec se pronunciava sobre o espiritismo, na codificação ou nas obras básicas, ele, curiosamente, frequentemente afirmava que o espiritismo se ligava pelas próprias bases aos princípios do cristianismo, que a doutrina seria o consolador prometido, quer dizer, parte do movimento renovador do cristianismo. Ou seja, apesar da doutrina ter florescido no século XIX, como eu vos contei, a sua estrutura, as suas bases, o seu rascunho, as suas raízes já se estabeleciam há mais de 2000 anos atrás, conectando-se, cruzando com a história do cristianismo nascente. Mas de que forma o cristianismo e o espiritismo se conectam, se ligam? E para responder a este questionamento, nós precisamos voltar a uma história de há mais de 2000 anos atrás. A trajetória do Cristo na Terra. O caminho permanente para o divino amor, o Salvador da humanidade. O Cristo, meus irmãos, veio à Terra com o propósito de trazer ao mundo os fundamentos eternos do amor e da verdade. A boa nova e a mensagem da paz que pudesse transformar os corações humanos. Foi o iniciador da mais pura e sublime moral que há de nos aproximar e fazer brotar em nossos corações a fé, a esperança, o amor e a fraternidade. Ele nos apresenta a Deus como Pai, de infinito amor, sabedoria, justiça e misericórdia. E nos esclarece que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é eternizada no reino dos céus, indicando o caminho a que a esse reino conduz para a realização dos destinos humanos. Como um espírito benfeitor da semana passada, durante uma reunião mediúnica, bem nos reforçou, o Nazareno não é só um grande revolucionário de ideias, valores, verdades e costumes. Não é só um grande evangelizador, adequando o seu evangelho e as leis divinas à condição de compreensão dos homens à época. Não é só um grande exemplo de amor, de fraternidade, de humildade, de devotamento, perdão e fidelidade a Deus. Ele é o caminho, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Contudo, o mestre sabia que nem tudo poderia ser esclarecido ou explicado naquele momento, pois os homens não se encontravam suficientemente amadurecidos para uma revelação total e completa dos céus, para compreender a verdade e a essência por trás dos ensinamentos do Cristo. Por esta razão, em seus últimos momentos, assim proferiu o Mestre: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará
outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, ireis o conhecer, porque ficará convosco e estará em vós. O Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Em verdade, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Portanto, meus irmãos, pelas palavras do Cristo, verificamos que a missão do Consolador seria de restabelecer todas as coisas, guiar os homens à verdade, dar o verdadeiro sentido às palavras do Cristo e ampliar os horizontes da compreensão humana sobre a vida. Quando o Mestre se refere ao Consolador como Espírito de verdade, ele indica que o seu compromisso é com a verdade, mas que o seu propósito não se resume a orientar, sinalizar, revelar ou esclarecer, mas também e principalmente confortar, consolar, acolher, diminuir a aflição. Desse modo, ele daria aos homens o conhecimento da sua origem, da sua necessidade de estar na terra e do seu destino, ampliando por todos os lados a consolação que advém da fé e da esperança. E qual seria, meus irmãos, a doutrina que depois de anos e anos da vinda do Cristo, de anos de avanços sociais, tecnológicos e científicos, de revoluções, em que temos um homem mentalmente e intelectualmente amadurecido que floresce? Que doutrina que floresce? Que doutrina que chama os homens à observância da lei e que levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios e que vem trazer a consolação aos que sofrem e aos deserdados da terra. A doutrina espírita. Como já nos diz no livro A Gênese, o Espiritismo não ensina nada de contrário ao Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e objetivos. Ou seja, a doutrina que professamos, meus irmãos, nada mais é do que um desenvolvimento, uma continuação do Evangelho. Ou melhor, é a doutrina do Cristo, de acordo com o progresso das luzes atuais. De que maneira? O Espiritismo, meus irmãos, oferece à vida, à morte, ao sofrimento e à existência um novo sentido. Nos esclarece sobre a continuidade da vida. Sinaliza uma nova concepção de Deus, similar ao que o Mestre nos trouxe. Mostra-nos a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. Demonstra que a morte, tão temida e incompreendida por nós, é apenas o findar da vida do corpo
continuando o espírito imortal a sua trajetória nas lides espirituais. Enfatiza a necessidade do amor a Deus e ao próximo como a base essencial para a aquisição de todas as virtudes. Claro, descortina e explica o princípio da reencarnação, do retorno ao corpo, como uma oportunidade de resgate, de renovação e de aprendizado. E dessa forma desenvolve nas criaturas a fé, a coragem, a paciência e a resignação, pela certeza da perfeição das leis de Deus, que jamais falha na sua justiça. Então, de alguma forma, o Espiritismo contraria ou diverge da proposta do cristianismo na Terra. Emmanuel, inclusive, o Espírito Emmanuel, inclusive, nos diz no livro O Consolador que devemos sim reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo, uma vez que, pelas palavras dele, o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Portanto, meus irmãos, a missão do Consolador, da doutrina do Espiritismo, que assume essa missão, tem que se verificar por entre as almas, junto às almas, esclarecendo o erro religioso onde quer que ele se encontre, revelando a verdadeira luz, enriquecendo os valores da fé, mostrando a absoluta necessidade da renovação interior, de compreender melhor o valor de cada um de nossos atos, de sondar a nossa consciência e, claro, de apreciar a bondade, a misericórdia e a sabedoria do nosso Criador, despertando em nós a fé, a nossa força e a nossa certeza no Pai. O melhoramento é, assim, o objetivo essencial do cristianismo, do Espiritismo. Porque o Espiritismo não é só mais uma ciência prática, ou uma doutrina filosófica, ou uma religião. O Espiritismo é o cristianismo redivivo por excelência, o que não impede o desenvolvimento das suas frentes filosóficas ou científicas, e sim as enriquece pelo pensamento do Cristo, e mostra que essas frentes, que por muito tempo caminharam separadas, antagônicas entre si, podem caminhar juntas. E para finalizar, meus irmãos, é chegado a hora do testemunho, em que o Espiritismo, ao assumir a sublime tarefa da verdade, deve revigorar, fortalecer e revivificar a essência do cristianismo. Como o mesmo benfeitor espiritual disse na semana passada, durante a sua comunicação, o Cristo
ao desencarnar na cruz e ressurgir, a sua ressurreição, o seu retorno à terra, o que ele pedia a cada um dos discípulos, o que ele pedia a cada um dos apóstolos, era que carregassem a sua essência para o futuro, carregassem a sua essência, o seu evangelho, a sua boa nova para todos os lugares. E assim a chama do cristianismo pudesse se despertar, ser despertada em todos os corações. E assim, meus irmãos, quando interiorizamos parte da nossa história, da origem da doutrina que nós acolhemos em nosso coração, a que amamos e nos dedicamos dando o nosso testemunho, não podemos deixar, Senhor, de também reconhecer a grandiosidade de nosso Mestre, do Nazareno, do Rabi da Galileia, do Salvador da humanidade, que está junto de nós e nos oferece a chama do seu Evangelho na forma da doutrina espírita, para darmos assim a continuidade de suas santas e renovadoras, consoladoras palavras. Ele nos entrega a esta essência, a esta chama e diga, e assim diz: cuide, meus filhos, cuide do meu evangelho, cuide da minha essência e toque por meio desta aos corações humanos, aos corações que sofrem, aos corações que choram, aos corações envolvidos pela dor, pelo sofrimento, pela angústia e pelas aflições, a lhes revelarem, meus irmãos, que a vida continua, que a vida é grande, grandiosa e perfeito é o nosso Pai Celestial, nosso Pai que é amor, que é misericórdia, que é justiça, que é bondade, que é sábio. Nós, Senhor, aqui assumimos ao manto do Teu Evangelho Redentor, assumimos a boa nova, nos colocamos como instrumentos de fé viva, nos colocamos como instrumentos da consolação e da verdade, da sublime e transformadora verdade. Permita, Senhor, que nós, ainda tão frágeis, tão simples e ignorantes, permita-nos contribuir com a Tua causa. Permita-nos levar o Teu Evangelho aos corações humanos. Permita-nos nos servir de testemunho verdadeiro, de instrumento da verdade, sim, e também do amor. Somos eternamente gratos, Pai Celestial, por nos amar e nos conceder a oportunidade de fazer de cada momento, de cada segundo, de cada dia,
um novo aprendizado, uma nova possibilidade de redenção, de renovação e de crescimento. Somos assim, Senhor, fiéis a Ti, fiéis ao nosso Mestre, fiéis à nossa doutrina, fiéis ao amor, o amor com que Tu nos criastes, o amor que compõe a nossa essência, o amor que temos de espalhar para a humanidade. E assim, Pai, para finalizar esta palestra, este encontro fraterno, só podemos assim fazer a prece que Jesus, o Nazareno, nos ensinastes, para reforçar a nossa fidelidade e o nosso agradecimento ao Senhor. Assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Pai, de todo o mal, pois o pior deles é estarmos afastados de Ti e de Teus ensinamentos. E que assim seja.